Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo, a mais uma live. Vamos falar hoje sobre emagrecimento, projeto verão, conhecer os traços de caráter e o que, né, os traços de caráter, quais são esses perfis e qual a relação deles, né, com ganho de peso. Então, a equipe do Projeto Verão vai receber, né, uma convidada hoje para falar mais, né, para trazer mais conhecimento, mais informações para nós, né, que cada vez mais nos certificando que para algumas pessoas o emocional conta muito no emagrecer. Então, já vou chamar para cá a Sônia também, minha companheira do Projeto Verão. Tarde, muito boa tarde para você que está chegando agora, muito boa tarde para quem vai assistir, né? Seja bem-vindo para quem vai assistir essa gravação, também dando umas boas-vindas para a Rita também. Oi, Sônia, você está por aí? Oi, Rose, tudo bem? Estou aqui. Tá me vendo? Contigo? Não. Não, tá tudo bem, mas eu tô aqui. Então, tá bem, tudo certo, Sônia? Tudo certo. Todos vocês, boa tarde. Rita, boa tarde, seja bem-vinda. Bom. Obrigada. Eu vejo todas. Eu também, dessa vez deu certo. Olha a mocinha, boa tarde, a Kátia, boa tarde. Boa tarde, mocinha. Euleide. Kátia. Kátia também aqui, então, para o nosso papo. Né? Então, para quem está chegando agora, está vendo ao vivo, muito boa tarde, né? Boa tarde também, seja bem-vindo, né, à nossa live, para quem vai assistir depois. Nós somos uma equipe de terapeutas, nós temos um protocolo, um projeto, o Projeto Verão, né, que visa auxiliar no processo de transformação, desbloqueando o emagrecimento. Porque nós acreditamos que existem questões, né, que influenciam nas nossas escolhas alimentares, no nosso aumento de peso, que não é só ali ajustar a alimentação, mas questões emocionais, questões sistêmicas, que podem estar por trás, né, desse impedimento, desse emagrecimento saudável e mais duradouro, né? Então eu quero, a Rita é a consteladora do nosso projeto. Rita, quer se apresentar, por gentileza? Então, eu, Rita Borges, né, consteladora, como a Rose comentou, e nesse protocolo, né, venho também contribuindo com a minha experiência, estou testando esse protocolo, porque também essa é uma questão minha, desse efeito sanfona, né? Então, olhar para isso, tentar identificar qual é a origem, isso é muito gratificante, porque você começa a aceitar, aderir, procurar melhorar teus hábitos alimentares, mas também refletir em cima da tua história e ver aonde que você precisa dar mais atenção. E nesse sentido, quero convidar vocês que já estão aqui ao vivo conosco e as pessoas que irão chegar ao protocolo, que na terça-feira, dia 17, nós vamos fazer um Zoom, né, Rose? Onde a gente vai conversar um pouco, vai ter esse bate-papo bem tranquilo sobre as possíveis causas e o que a gente pode fazer. Então, todas convidadas, a gente vai estar disponibilizando o link, né? E vamos tentar caminhar juntos, descobrir juntos o que nos leva a esse efeito sanfona que não nos deixa manter o nosso peso ideal. Algumas vezes são questões, né, de padrão, que precisamos dar um foco também dentro da constelação familiar. Mas, enfim, hoje o nosso foco é entender um pouco como o traço de caráter também está ligado a isso. Exatamente. Eu só vou pedir para a Sônia se apresentar também. Kátia, você já está por aí? Eu tô aqui, tá me ouvindo? Tá ouvindo com a gente. Eu não te vejo, eu só tô vendo aí. Nós estamos às 4, hoje eu vejo às 4. Então eu só vou... Eu também tô vendo todo mundo. Então tá bom. Vou pedir só para a Sônia se apresentar e depois eu já passo a palavra para ti, tá bom?
E só e também, né, hoje nós estamos em 3 pessoas da nossa equipe, né, mas nós também contamos com a Beca Sena, que ela faz a parte toda dos equilíbrios dos chakras, dos equilíbrios energéticos, também uma fala, né, toda uma técnica para mudança de comportamento. Então, isso é extremamente importante, né, para a gente, para mudança de hábito, para manutenção de novo hábito. A Inês, né, que também ela é consteladora espiritualista, então ela também dá todo esse suporte na constelação, ali a gente está rica, e nos ajuda também com o reiki, né? O reiki é uma energia universal que também nos ajuda, né, energeticamente nesse processo de mudança. Então, Sônia, passo para ti a palavra para você se apresentar e depois, Kátia, por gentileza, se apresente também. Tá, ok. Olá, boa tarde. Eu sou a Sônia Freire Bueno, terapeuta do método Ressentir, Barras de Axis, mas nesse projeto do emagrecimento, eu estarei trabalhando no método Ressentir, cuidando da raiz emocional daquela dor específica, né, que a cliente vai estar levando ali. Então, nós formamos aí uma equipe e já viemos com alguns temas e agora verão chegando, então a gente despertou para esse olhar, né, que as pessoas, as mulheres, normalmente se incomodam muito com a questão do corpo, né, a parte física, mas o emocional, ele está ligado a isso, porque através das emoções é como o nosso corpo físico reage. Estou certa, Kátia? Passo para você. Bom, meu nome é Kátia, eu sou formada em TRG, eu sou coach emocional do método Evo, eu sou analista comportamental e também sou formada em perfil corporal de caráter comportamental. E eu acho fascinante essa parte de você estudar o perfil, porque você não precisa nem conversar com a pessoa, só de você olhar o formato do corpo, que ele diz muito mais sobre você do que qualquer coisa. E ele trabalha o nosso emocional também. Está muito ligado ao nosso perfil de caráter, como a gente vai agir. E como nós estamos falando de projeto de verão, então a gente decidiu falar sobre o perfil de caráter oral, que ele é o que mais tem a tendência à obesidade. Mas não quer dizer que a pessoa vai continuar sendo obesa. E sim, que se ela tratar a dor dela, ela consegue se estabilizar emocionalmente e ela consegue controlar o peso. Uau, que lindo! É importante isso que a Kátia traz, né? Que nesse caráter tem uma dor. Mas se você consegue tratar essa dor te leva a uma tendência a ser mais cheinha, mais gordinha. Mas se você consegue olhar para essa dor, tratar essa dor, você consegue superar isso também. Sim, né? Sim, é isso mesmo. E eu quero falar para vocês que existem 5 traços de caráter. É muito importante as pessoas entenderem que nós temos os 5 traços de caráter. Mas, geralmente, se predomina 3, tá? São mais evidentes. Aí, poucos têm 4 mais evidentes e pouquíssimos têm os 5 bem evidentes. Então, você precisa estudar muito a pessoa para você ver se ela tem qual que ela tem mais predominância. Geralmente são 3, tá? Que você consegue visualizar mais da pessoa comentar alguma coisa, ou de você ver mesmo o perfil do corpo, você consegue identificar. E eu vou falar do primeiro, né? Porque são 5 e ele tem uma regrinha que é quando ele é produzido na gente, a milenização dele. O primeiro traço de caráter é o esquizoide. Os nomes são meio complicados, mas não se apegue aos nomes, tá, gente? Porque muitas vezes, na hora que eu falo o nome dos perfis, a pessoa fala, eu não sou isso. Gente, é só nome, tá? Vocês têm que entender que não tem nada relacionado. E eu vou explicar muito na hora que chegar um traço de caráter, que a pessoa, quando eu chego e falo para ela assim, você tem esse perfil, a pessoa fala, eu não sou isso. Aí eu vou explicar, porque existem 2 versões. O perfil do esquizoide, ele é produzido na gente, dentro do útero, e 1 mês após o nascimento ele ainda pode ser produzido. O que acontece? Ele é formado, geralmente, a dor, né? Vamos comentar sobre a dor, que eu acho muito importante. E a dor do esquizoide é a rejeição.
Se acontece alguma coisa quando a mãe está grávida, ou ela passa por algum desafio muito grande, ou até mesmo acontece com o bebê após 1 mês de nascimento, ele fica doente, ou acontece alguma coisa na vida dele, ele se torna um perfil de caráter mais predominante do esquizoide, tá? Que ele se sente rejeitado, porque ele tem aquela dor muito forte, ou uma mãe passa por alguma dificuldade, ou até uma gravidez que ela não pretendia ter naquele momento, então ela passa isso para um bebê. Então esse bebê, ele vai ter esse sentimento de rejeição, que é a dor muito grande do esquizoide, que a gente vai falar aqui, é sobre dor. Quando o esquizoide também trabalha a dor dele, ele consegue conviver tranquilamente, mas todos nós precisamos cuidar da nossa dor, que é o mais importante. Por isso que a gente fala que a terapia é algo que todo mundo tem que fazer, porque nós precisamos cuidar muito da nossa dor. O esquizoide, ele tem uma característica que é bem evidente quando a gente consegue visualizar uma pessoa. Primeiro, ele geralmente tem a cabeça um pouquinho maior do que as pessoas normais, tá? Então, a testa é mais alongada, ele tem uma testa bem mais alongada. Por quê? Porque na mielinização dele, ele precisou de um recurso que ele precisava pensar, ele precisava focar naquilo ali, já que estava todo mundo rejeitando ele, que esse é o sentimento. Então, ele trabalhou muito a cabeça. São pessoas extremamente inteligentes, muito inteligentes, mas elas não gostam muito de contato com outras pessoas, elas gostam de ficar mais na dela, no mundinho dela. Quando você vê uma pessoa que fica muito tempo parado, pensando assim, sozinho ali, pode ter certeza que ele tem um perfil bem predominante do esquizoide. Geralmente, não é sempre, mas geralmente usam óculos, tá? E elas têm o olho Vou tirar o meu. ressaltado. Olha lá, ó, vamos falar da Rita. Geralmente, o esquizoide tem a bolsinha aqui, ó, bem mais ressaltada, e a parte de cima também do olhinho, como a Rose também tem. Você pode perceber que é mais inchadinho, tá? Essa parte do olho aqui é bem mais inchadinho. E a dor dele é essa dor de rejeição. Então, ele, quando está na dor, lembrando que ele pode ser um dos predominantes, ele vai querer ficar sozinho, ele vai querer ficar no quarto, ele vai querer ficar pensando somente no que ele pode fazer para resolver. Então, uma pessoa que é difícil ter muitos amigos, tá? É uma pessoa que tem pouquíssimos amigos e os amigos dele são aqueles amigos que é amigo de verdade. O perfil do corpo geralmente são bem magros, tá? E eu acho que é uma coisa que a gente começa a reparar depois que a gente estuda. O joelho, ali no encaixe do joelho, geralmente a pessoa tem o joelho um pouquinho para frente. O esquizoide, ele tem um pouquinho para trás. Tipo, a perna dele tem uma curvatura. Aqui no joelho, em vez de ir para frente, ela é um pouquinho alongada para trás. E vamos falar, porque são 5, então eu acho que aí já deu para entender mais ou menos do esquizoide. E agora, o próximo a ser mielinizado é o oral. Ele é mielinizado após o 2º mês de vida do bebê, que é quando ele se amamenta, ele chora muito. E existe 2 tipos de orais que eu quero deixar bem claro. Existe o oral da falta e o oral do excesso. O oral da falta, geralmente, são bebês que são mais magros, né? E ele cresce e ele continua assim. Geralmente são mais magrinhos, porque faltou alimento para ele. Então, quando o bebê não tem muita nutrição, ele vai a dor dele é o abandono. Ele se sente abandonado. Então, quando o bebê chora e a mãe deixa o bebê chorando e não dá nada para ele, deixa ele lá chorando, isso vai gerar a produção do caráter de oral da falta. Então, é muito importante a pessoa saber que todo o desenvolvimento dos perfis de caráter, ele é feito na infância, tá? Então, por isso que a gente fala na terapia que tudo na sua vida está relacionado ao que aconteceu você lá atrás. Então, é isso mesmo, gente, porque tudo está relacionado ao que aconteceu na nossa vida lá atrás. O oral da falta, quando ele chorou, e ninguém foi atender ele, ninguém foi falar nada para ele, ou pegou ele no colo, ele se sentiu abandonado, então ele tem esse sentimento. O perfil do oral do excesso, ele é aquele que o bebê chorou, a mãe vai lá e dá a mamadeira. O bebê chorou, a mãe vai lá e dá o peito. O bebê tá com cólica, a mãe vai lá e dá o peito. Ele não entende por que ele tá com dor e a mãe tá dando o alimento.
Ele não entende porque ele quer carinho, ele quer colo e a mãe está dando alimento. Então, o que acontece? Ele, na cabeça, vai sendo formado esse perfil e ele entende que ele precisa chorar para ter atenção. Então, ele descobre que chorando, a mãe vai vir. E no momento da amamentação, tanto quanto está sendo amamentado na mamadeira ou no leite, ele se sente acolhido. Então, é o momento que a mãe olha para ele. Então, ele fala assim, eu vou chorar porque aqui eu estou no melhor momento. Por isso que a oralidade é um perfil que ama abraçar, ama sorrir. Você pode perceber, quando a pessoa tem oralidade, ela sorri com todos os dentes, aparentemente. Ela tem, geralmente, bochechinhas ressaltadas, mesmo o oral da falta, ele tem a bochecha mais ressaltada, tá, gente? O corpo é todo arredondadinho, tem sempre a pele mais fofinha, é aquela pessoa gostosa de abraçar. A diferença do corpo do oral da falta para o do excesso é somente essa, que o oral da falta vai ser mais magro, mas mesmo assim vai ter um sorriso muito evidente, vai ter as bochechas. E tem uma coisa que é muito importante, o oral da falta. Ele tem aquele olhar da pessoa que pede carinho. É aquele, vamos dar um exemplo, o gato de botas do filme, gente. Ele tem um olhar como quem fala, ai, por favor, me dá carinho, eu preciso disso, porque senão eu vou ficar muito triste. Então, é bem isso que acontece. E o oral do excesso, ele já tem aquele olhar de alegria, gosta de brincar, gosta de estar perto de pessoas. Se for em volta de uma mesa, melhor ainda, porque ele adora comer, porque ele é um perfil que ele foi desenvolvido na alimentação, que é a parte da amamentação. Então, por isso que é muito evidente a questão de ter muita obesidade. O corpo geralmente é uma pessoa mais cheinha quando é o oral do excesso, que a gente vai falar mais sobre hoje. Ele não tem muitas forças nas pernas, tá, gente? O oral, ele não tem força das pernas porque ele foi produzido, essa parte da milinização foi feita aqui, que é a boca, peito. Então, ele tem pouquíssimas forças na perna. Não é uma pessoa que tende a ir muito para academia. E eu vou explicar isso mais para frente. Mas vamos falar um pouquinho do outro perfil, que é o perfil que eu falo para vocês que as pessoas falam, eu não sou isso. Gente, o próximo perfil a ser desenvolvido é o psicopata neurótico. Não é o psicopata da psicopatia, da doença, aquela pessoa que faz a maldade e não tem sentimento nenhum. E sim, é o perfil do psicopata neurótico de neurose. Então, aquelas pessoas que são muito preocupadas com a limpeza, tem aquela neurose, eu preciso deixar isso aqui tem que ficar desse jeito, tem que ficar certinho, tem que ficar arrumado, tem que ser do jeito que eu quero. Ele é desenvolvido quando a criança começa a dar os primeiros passos, que é quando ela começa a interagir mais com os adultos, e é neste momento que o pai e a mãe desenvolvem, ou a pessoa que mais convive com ela, babá, ou alguém que fica mais tempo com essa criança. Quando surge aqueles momentos assim, a criança faz uma gracinha, e aí o pai e a mãe acham engraçado, faz de novo, olha, ela faz isso daqui. Aí a criança vai e faz. Só que tem momentos que as crianças se chateiam e não quer fazer. Então ela fala para ser feita e a criança não faz, não quer mais fazer aquilo. Aí a mãe e o pai ficam chateados e falam, tá bom, vai para lá, não precisa fazer mais nada não. E aí ela entende que se ela faz o que estão pedindo, ela vai ter uma recompensa. E por isso que uma das maiores artimanhas do psicopata neurótico é a manipulação. É uma pessoa que tende a sempre pensar mais nela do que no outro. Então ela fala, eu vou fazer isso porque eu vou ter essa vantagem. Se eu brincar com a mamãe desse jeito, eu vou ganhar isso aqui da mamãe. E os pais às vezes falam assim, faz isso aqui que se você fizer, a mamãe vai te dar isso. Então ela vai desenvolvendo esse perfil nessa época. O corpo do psicopata, geralmente ele é triangulado ao contrário. Então a pessoa vai ter o ombro bem mais largo e tem ele fica mais fino na parte de baixo do corpo. As pernas são mais fininhas. E a dor dele é a manipulação. Então, tipo assim, ele sente que se ele não manipular a pessoa, ele não vai resolver o problema. Então, é uma pessoa que se sente, às vezes, ser a melhor pessoa do local, ela quer te manipular para que ela tenha mais vantagem
E nem sempre você vai conseguir ver o corpo desse perfil, porque ele se transforma no que mais interessa para ele. Se ele precisar se transformar numa pessoa mais cheinha, ele vai colocar roupas mais largas, então nem sempre você vai conseguir visualizar no corpo. Então você tem que, às vezes, conversar um pouco mais com as pessoas para saber se ela tem esse perfil. Depois, nós temos o perfil do masoca, falado carinhosamente, que é o masoquista. Novamente, um nome que assusta muitas pessoas, porque é um perfil que ele é desenvolvido no desfraude do bebê, que é quando o bebê está saindo da fralda. E a dor dele, a dor é muito engraçada, porque eu falo que sempre aquele bebê, que é uma pessoa que não está acostumada a trocar o bebê e vai trocar o bebê, e sente um cheiro muito forte, fala, meu Deus! Então, esse bebê, ele vai começar a se sentir excluído. Então, ele vai falar, gente, mas por que estão falando que eu estou fedido? Então, ele é uma pessoa que aguenta muita dor, ele não vai reclamar muito, ele é uma pessoa que vai trazer aquilo para dentro dele, ele é uma pessoa mais quieta, mas ele, quando explode, é a pessoa mais perigosa. Porque ele vai aguentando tudo, ele é uma pessoa extremamente criativa. Se você tiver uma empresa para colocar uma zoca para trabalhar, você coloca, porque ele desenvolve muitas coisas, diferente do esquizoide, que é um perfil muito inteligente, ele acha várias estratégias para fazer, mas ele não sabe executar, ou não gosta de executar. O masoca já é um ótimo executor. Você manda ele fazer um trabalho braçal, ele faz. Você manda ele fazer qualquer coisa, ele faz. Porque ele tem isso dentro dele. Ele precisa fazer para que as pessoas não esqueçam ele, não deixam ele lá. O perfil do corpo dele geralmente é mais quadrado, uma estrutura mais rígida. É uma pessoa que tem o corpo, o ombro na mesma proporção de quadril e de perna. Vai ser sempre essa posição. E vamos falar agora também do último e não menos importante, que é o rígido, que ele é desenvolvido na sexualidade, que é quando as crianças estão começando a entender que tem algo diferente das outras, que ela começa a ter sensações, desenvolver no toque, às vezes ela toca ou a genitália ou alguma parte do corpo e ela sente que ali tem alguma coisa que é diferente. E é nesse momento que ele é desenvolvido. O corpo do rígido, ele é geralmente esbelto, ele tem uma cintura fina, ele tem o ombro um pouquinho mais largo, o quadril é mais largo, também é o verdadeiro corpo violão. Você consegue identificar muito mais fácil um rígido por essas questões. Tanto homem quanto mulher, ele vai ter esse perfil de um corpo mais esbelto. A dor dele é uma dor de troca, que, tipo, eu posso ser trocado a qualquer momento. Que é naquele momento que, se é uma menina, ela nasce, é a menina do papai. E se é um menino, é o menino da mamãe. E ele não entende o porquê o papai ou a mamãe trocou eles por eles mesmos. Porque, tipo assim, se é uma menina e ela está sendo trocada pela mãe, ela não entende o porquê o papai tem que ficar tão próximo da mamãe, sendo que ela é a princesinha do papai. E acontece a mesma coisa com o menino. Ele é muito apegado à mãe, a mãe deixou isso bem claro para ele, que ele é a pessoa importante, mas de repente ele está com o papai e ele não entende o porquê. Então ele leva isso para a vida, ele sente que ele está sendo trocado sempre e ele leva isso muito para os relacionamentos. É uma pessoa que fica sempre com o pé atrás, é uma pessoa que sempre vai se sentir que pode ser que a pessoa esteja traindo ela. Outra coisa importante é quem namora um rígido precisa deixar muito claro que você está com ela, que ela é muito importante na sua vida, porque se ela não tiver esse sentimento, ela vai ter aquele sentimento de que a pessoa está sendo abandonada. Por isso que tem que tratar muitas pessoas. Você imagina um esquizoide namorando com um rígido. Vai dar certo? Vai dar certo, como tudo na vida pode dar. Só que vai ter um problema, porque o esquizoide é uma pessoa mais distante, como o esquizoide também com oral pode dar um problema muito grande, porque o oral gosta de abraçar, ele gosta de ficar perto, gosta de estar sempre junto, e o esquizoide é aquela pessoa que tá lá no cantinho dele, eu te amo, mas eu te amo daqui, posso ficar meio longe? Então, às vezes,
acontece conflitos no relacionamento porque ela não entende o perfil da pessoa. Por isso que é muito bom quando a gente começa a estudar essa parte, que eu fiquei maravilhada, que você começa a entender, tudo bem, ela é desse jeito, porque o perfil predominante dela é esse. E esses são os 5 traços de caráter, e vamos, não sei se vocês têm alguma dúvida, mas o que a gente pretende falar nesse momento é mais do oral do excesso, que é para você entender que muitas coisas estão relacionadas a ele na questão de obesidade e do sobrepeso. Vocês têm alguma informação importante. Nossa, quanta coisa aqui que a gente precisa saber, né, a todo tempo. Eu não sabia nada disso. Estou assim, Eu sou encantada. apaixonada. Então, eu falo para a Rose sempre, falo, Rose, quando eu começo a ver as pessoas, eu começo a falar, meu Deus, ela tem isso, é isso. Por isso que ela é assim, agora eu estou entendendo tudo. O que eu sou? Olha eu aqui. É muito interessante, né? É muito interessante. Eu sou apaixonada. Vai lá, meninas. Meninas, tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta para a Kátia? Ou o pessoal que está assistindo? Ou vamos seguir pro oral? É, Quem está nos acompanhando aí entendeu tudo que a Kátia colocou aqui? Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade? Aproveita esse momento, né, Kátia? a gente vai falando sobre o oral do excesso, e se alguém surgir alguma dúvida, pode perguntar que a gente vai respondendo. Exato. Perfeito, então, Kátia. Então vamos lá. Olha, o oral do excesso, vamos focar na questão do peso, que eu acho muito importante. Primeiro, que é uma pessoa que ela é apaixonada por comida. E uma das melhores profissões para um oral do excesso é a área da alimentação. Então, ele vai ser um ótimo. Se ele trabalhar na parte da cozinha, vai ser um maître maravilhoso. Ele vai ser na parte da gastronomia é ótima. Só que ele é um excelente comunicador. Deixar bem claro para vocês que os melhores comunicadores da rede de televisão ou de qualquer outra parte, ele geralmente, para ser excelente, ele precisa ter um perfil de oralidade um pouco evidente, porque são pessoas comunicativas, que te atraem na fala, que traz muito isso para você. E ela presta muita atenção no que você está falando, porque ela gosta de prestar atenção, de estar junto. É uma pessoa que você jamais vai ver ela sozinha, porque ela não gosta. Até a dor dela, que quando ela está na dor, a tendência é ela chorar e comer, tá? Então, se você tem um oral do excesso, que ele está naquele momento de dor dele, que vai causar, às vezes, até compulsão, e não é somente por alimento, tá, gente? Porque o oral, quando ele tende a não ir para o alimento, ele pode ir para qualquer tipo de excesso na parte da boca, tá? Então, ele pode querer fumar, ele pode querer beber, então ele vai procurar algo para ele distribuir essa dor de alguma forma. Então, uma pessoa que tem oralidade, o dela predominante, e ela tende a fazer uma cirurgia bariátrica, se ela não tratar a dor, ou ela vai voltar a engordar, ou ela vai desenvolver alguma compulsão. Ou por alimento, tá? Se ela não conseguir ingerir os alimentos sólidos, que é mais difícil, ela vai começar a tomar leite condensado, vai começar a tomar milkshake. Então, ela vai trazer isso de volta para ela. Porque isso é o perfil dela. O perfil dela é de trazer sempre algo para a boca. Então, ou ela vai descontar numa bebida alcoólica, ou ela vai fumar. Então, sempre ela vai trocar por alguma coisa. Por isso que é muito importante nós tratarmos a nossa dor. Porque se uma pessoa que tem um perfil de oral do excesso e ela faz uma cirurgia bariátrica e ela emagrece, ela vai engordar novamente, porque ela não tratou o foco, que é a dor dela. Por isso que eu falo que quando a pessoa tem uma oralidade e ela não quer fugir para uma bariátrica, que é uma coisa muito extrema, nós temos que o quê? Fazer sim um projeto verão para você tratar a sua dor, para você cuidar de você dentro do seu sentimento e você também procurar o exercício físico.
Mas eu quero deixar bem claro, o oral não é uma pessoa de fazer exercício sozinho. Ele vai precisar estar com pessoas próximo dele, ou te apoiando, falando alguma coisa para você, ou um personal que esteja ali ligado a ele, falando, estimulando, porque isso faz com que ele faça muito mais fácil. Porque se não tiver uma pessoa para estimular, se não tiver uma pessoa para estar ali junto com ele, provavelmente ele não vai permanecer muito tempo numa academia ou no esporte, porque para ele isso não traz tanta vantagem. Primeiro que ele já não tem muitas forças nas pernas, né, gente? O oral ele tem uma dificuldade, se ele tiver que ficar num ambiente muito tempo em pé, ele vai começar a sentir dores muito fortes na perna. Ele vai começar a tracionar as pernas dele, juntando um joelho com o outro como se formasse um X, porque ele já não está aguentando mais de dor. Então, quando você vê uma pessoa que fica pouco tempo em pé e já quer sentar, tipo eu, tá, gente? Porque eu tenho uma oralidade muito evidente e eu também tenho uma rigidez muito evidente. Então, eu sou aquela pessoa que fala muito, porque o oral ama falar. Então, eu sempre falo para Rose, eu tô falando demais, porque eu falo muito. Mas isso é um perfil, né? Então, eu desenvolvi esse perfil. Então, eu tento cuidar muito disso, né? Porque às vezes a gente precisa ficar quieto, né? Então, o oral é uma pessoa comunicativa, gosta de falar, gosta de rir, gosta de estar com pessoas. Tem muitos amigos, gente. É uma pessoa que tem muitos amigos e onde vai faz amizade com todo mundo, porque ele ama estar junto com as pessoas. Mas o mais importante, ela precisa entender que se ela não tratar a dor, ela tem uma tendência a ir para obesidade e obesidade mórbida, tá? Porque ela entra numa compulsão por alimento que é tão grande que ela não entende que ela está comendo, que ela entende que aquilo ali é para suprir a dor dela. E o quanto mais ela comer e chorar, mais a dor vai embora. Só que isso é momentâneo, porque após isso acontecer, ela começa a ter aquele sentimento de abandono, de que ninguém gosta dela, porque ninguém quer ficar perto dela, por que que ela está tão grande, por que que ela está numa obesidade, e ela começa a entrar em conflito com ela mesma. Então, a terapia, neste caso, gente, eu falo que é extremamente importante. Você precisa cuidar da sua saúde mental, para depois você cuidar do corporal. Se você pretende entrar numa academia, se você pretende fazer qualquer coisa para perda de peso, trate primeiro aqui. Porque aqui está todo o nosso, está tudo a nossa vida. Sem você cuidar daqui, não adianta você cuidar do exterior. Não adianta, você precisa cuidar da sua mente. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não quero fazer terapia porque terapia não vai funcionar. Você já tentou? Porque muitas vezes as pessoas nem tentam. E você precisa entender que nós precisamos de estar com a mente tranquila para a gente seguir em frente, fazer um projeto que a gente quer, ficar com o corpo. Quem que não quer ficar com um corpo maravilhoso? Todo mundo quer, mas você precisa entender que tem coisas que você precisa cuidar antes. Então, esse projeto Verão é maravilhoso para que as pessoas entendam e possam ter um apoio, uma rede maravilhosa que é das meninas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Mas eu acho que a parte mais importante foi falada. E se você não entender que não é somente relacionado a comer e a ser isso que você nasceu para isso, não. Você não nasceu para sentir dor. Ninguém nasceu para ter a dor dentro dela. Você precisa sim cuidar da sua dor para depois você pensar em qualquer outra coisa da sua vida. Exatamente. Olha, Kátia falou tudo. Terapia é para tudo, né, Kátia? Para tudo. E principalmente agora que a gente está tratando esse tema, que é um tema, assim, se for ver, até bem polêmico, né? Que ele é muito complexo. E olha as informações importantes que você trouxe para nós hoje. Primeiramente, eu acho que as pessoas, ao invés de partir para qualquer campo assim de academia, é muito difícil realmente as pessoas irem e se manterem na academia. Vão arrumar pretextos imensos. Ou tomar medicação, ou isso ou aquilo. Primeiramente, vá procurar um terapeuta. Isso. Olha aqui mais uma oportunidade de um outro tipo de terapia, onde a pessoa que está nesse processo pode também estar entrando primeiramente com a Kátia. Por que não? Vá lá, a Kátia vai esclarecer tantas coisas
da vida dela que ela não entende, porque a gente não entende, né, Kátia? A gente não sabe disso. E aí vai escolhendo os caminhos de terapia que melhor se adequa a cada um, que você tem ali as suas facilidades. Às vezes, só a terapia já vai resolver grande parte do seu processo. Isso mesmo. Sem precisar estar ali horas dentro de uma academia. Aí você vai conseguir depois, no seu tempo, do seu jeito, fazer uma caminhada ou um outro exercício que vai te trazer prazer, que vai te trazer alegria em estar executando, né? Porque existem várias coisas. E mudança de hábito não acontece da noite para o dia. Não mesmo. Não acontece. O processo terapêutico, ele vai te mostrar até isso, onde você romper os padrões. Não é, Rita? Romper os padrões sistêmicos, romper os padrões de uma vida ali inteira vivendo daquela maneira, se alimentando daquela maneira, pensando que é daquele jeito e tem que continuar os porquês, e aí a própria pessoa faz a pergunta e faz a resposta porque acredita que seja aquilo. É verdade. Então, assim, primeiramente, procure um terapeuta e peça ajuda para qualquer dor. Ali você já vai trazer a solução para uma série de problemas. Meninas, Rose? Rita, quer trazer mais alguma colaboração? Quer fazer alguma pergunta? Eu acho, não sei se já está tendo aqui começou uma chuvinha, não sei se já não está atrapalhando. Mas, assim, é importante o que a Kátia traz ali, da gente se conhecer, conhecer o caráter predominante, porque junto com ele vem a dor, né? Então, você saber quais são os teus caráteres, se é 1, se é 2, se é 3, mas, assim, olhar para a dor, esse caráter traz essa dor. Como é que está a minha questão em relação a essa dor? Então, não é só olhar para o espelho e tentar descobrir qual é o meu caráter. Não. Mas, através disso, chegar à dor e olhar para isso com amorosidade, né? Para elaborar isso que vai te trazer o lado positivo desse caráter. Né? Se ele tem a dor, a necessidade de comer, quando ainda na dor, mas quando resolvido a dor, é um bom comunicador, se eu entendi. Sim. Então, tem o outro lado também, né? Então, a importância, novamente, da gente se permitir esse processo do autoconhecimento. Né? Você se conhecer, conhecer a sua história, para sair da dor e ir para o lugar de força. Exatamente. Porque esse caráter traz força também, né? Não traz só a questão da dor. Ele tem uma força muito grande, desculpa te cortando, Rita. Ele tem uma força muito grande que é a questão da comunicação, ser uma pessoa criativa. Mas se ela estiver na dor, ela não consegue trazer os pontos fortes e a parte boa dela ali, que é aquele momento de comunicação, de falar, de se desenvolver, de estar com pessoas, de gerir. Porque o que acontece? Ela está naquele momento de come, chora, eu quero ficar aqui, eu quero comer. Então ela vai ali tentando tirar aquela dor que está muito grande no peito dela, descontando no alimento, na comida. E ela não está entendendo por que aquilo está acontecendo com ela. E por isso que é tão importante você cuidar com a terapia. E olha, você trouxe um fato até importante também da gente ressaltar. As pessoas procuram a medicina, né, a bariátrica, né, que tá aí, todo mundo sabe. Então, assim, antes a gente já sabe que eles precisam passar por psicólogos e tudo mais, porque realmente vai haver uma transformação física, né? A pessoa está acostumada com um hábito alimentar, com uma roupa, com um comportamento. De repente, ela vai fazer uma transformação no corpo e ela sabe que vai ter ali os processos e os médicos já exigem. Verdade. Então, assim, nesse acompanhamento psicológico, faça também quem estiver já nesse processo, que está nos ouvindo, que vai ouvir, que está na fila, que está aguardando tanto por esse momento, sonhando tanto com isso, faça um acompanhamento com terapias também. Vá no psicólogo, mas vá também no terapeuta. São duas linhas diferentes de atendimentos, né, Kátia?
Você vai estar totalmente olhando, vai estar olhando duas linhas. Então, ali nesse processo seu de preparação, de espera, pensando, faço ou não faço, não sei o quê, vá na linha terapêutica, vá olhando para todas essas questões de dores emocionais. Se você quer um acompanhamento com psicólogo, ok, tudo bem, faça os dois. Procura as formas que existem pelo SUS aí, ou particular, depende da sua condição, mas não deixa de fazer. Não fique esperando somente que a bariátrica sozinha vá fazer aquele milagre que você idealizou na sua mente, né? De um corpo redondo para um corpo todo definido e não fazer mais nada. Porque existe o antes, o durante e o pós. Porque o pós também é muito importante. Por quê? Vai mexer muito com as suas emoções novas que virão. Se você não tratar as antigas, vão surgir as novas, o conflito vai ser muito maior, por isso que as pessoas depois engordam lá na frente no processo da bariátrica. Então é tão sofrido passar por um processo desse, risco, né, cirúrgico, tem tudo Sim. isso, né? Depois acompanhamento com pessoas. Então, por que você vai sofrer um risco cirúrgico se você não quer cuidar anteriormente e nem depois? Não pense que as coisas são fáceis, milagrosas. Eu fiz assim e estou esbelta e linda, maravilhosa e não vou trabalhar nada. Nós estamos falando que você tem que trabalhar o seu corpo, sua mente, as suas emoções o tempo todo. E cada um no seu tempo, né, Kátia? Importante também, né? Muito respeitando importante. O tempo de cada um, né? Olha, eu sou uma pessoa que passei pela bariátrica, faz 22 anos, eu pesava 215 quilos. E o que acontece? Eu tratei a minha dor. Porque se eu não tivesse tratado a minha dor, eu ia continuar pela compulsão. Então, toda vez, gente, a gente precisa de terapia a vida toda. Quando eu começo a perceber que a minha balança começou a subir um pouquinho, eu falo, opa, peraí, preciso fazer terapia. Se eu não menos do que uma. Eu sou menos do que a metade do que eu era, porque hoje eu peso 87 quilos, tá? Então, tipo, de 215 quilos, se eu não tivesse tratado a minha dor, por isso que eu digo, antes, durante e depois, se você pretende fazer uma bariátrica, antes é muito importante, porque você vai começar a trabalhar a sua dor antes da cirurgia. Porque acontece das pessoas fazer a cirurgia e aí após a cirurgia, ela sente uma vontade enlouquecedora de comer. Ela fala, eu preciso comer, eu preciso comer, eu preciso comer. Já aconteceu de pessoas que eu já li em vários artigos, de pessoas que excederam a alimentação e teve um rompimento da cirurgia, porque ela não tratou a cabeça. Então, ela continua comendo após a cirurgia. E o não comer deixa ela irritada, às vezes, quando ela não consegue comer. Então, gente, é muito importante você cuidar da sua cabeça, da sua mente, antes de qualquer coisa na sua vida. Não é só na questão de obesidade, não, gente. É em todas as questões. Para tudo. Sim. Nossa, quanto conhecimento que a gente está trazendo aqui. Eu estou encantada com esse processo, né, meninas? Porque nós também aprendemos com tudo essa contribuição, né? Olha a contribuição da Kátia. Quem vê essa mulher linda vai imaginar que um dia ela pesou 215 quilos, que um dia ela teve uma dor extrema interna que machucava ela. E hoje, olha, por causa da dor dela, ela foi também se tornar terapeuta e tratar isso. E hoje aí ajudando outras pessoas. Que lindo o seu trabalho, parabéns, muito sucesso, que Deus te abençoe muito nessa jornada linda. Obrigada sim, para todos certeza. nós, gente.
certeza, Sônia. É muita troca de saberes, né? A gente aprende muito também. Muito. E Kátia já está convidada para uma outra troca, um outro momento. Porque se Com bobear, certeza. temos muito mais assuntos para falar. Tem né? os outros perfis para falar também, porque os outros Exatamente. perfis são muito importantes. Eu falo que quando você Sim. entende como você é e por que você é assim, você começa até a se amar mais. Você fala, eu achei que eu tinha um problema. E não é um problema, não. É o seu perfil de caráter e tá tudo bem. Tem os pontos Olha fortes que e os pontos delícia. fracos. Vamos melhorar Isso. só o ponto fraco, porque o forte a gente só tem que enaltecer. Isso, adorei. Como a Kátia mesmo diz, né? Já É tá um conhecimento Convidado pro nosso apaixonante. Zoom. Oi? É verdade. Vem daí, Kátia. dia 17. É nosso Zoom ali para a gente conversar um pouco sobre Já- essas questões aí. Vamos. Está Exatamente, convidada Kátia. para trazer esse esclarecimento lá no Zoom. Tá bom. Exatamente. E já estamos chegando perto de 1 hora, infelizmente, né? Já vamos ter que Você viu? ficar Passou por aqui. rápido. Mas, Kátia, assim, agradeço muito de você ter se disponibilizado, de ter vindo fazer esse bate-papo, essa troca que é tão importante para nós, né? A importância da gente olhar para a nossa dor, né? Que às vezes verdade. não é só lá na nutrição, não é só lá na academia, mas é um conjunto, né? Então, assim, agradeço muito, agradeço as meninas, agradeço você, Kátia, por estar aqui conosco, né? Que troca gostosa. E que podemos falar mais, né? Combinar outros momentos aí. Com Ok, certeza. gente, eu agradeço muito vocês pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. E quando precisar, eu estou aqui, porque é muito bom a gente levar o conhecimento para as pessoas e ajudar as pessoas. Com certeza. Muito bem, eu vou saindo para a gente não perder essa live maravilhosa, né? Tá bom. Muito Então, gente, obrigada. tchau. Obrigada, Kátia. Beijo. Tchau. Obrigada Beijo. também.